Boa noite, meus irmãos e irmãs, para mais um estudo. Estou aqui para mais um estudo da palavra. Continuar o nosso estudo. Hoje será o último, que nós já começamos sobre o assunto Israel, noiva de quem? Então, quem é o noivo de Israel? Quem é o noivo de Israel? Jesus é noivo da igreja. E de Israel, quem é? Então, vocês já descobriram quem é o noivo de Israel? Será que é o Deus Pai ou o Deus Filho? Será que é Jesus? O Deus Pai e o Deus Filho são a mesma pessoa ou não? O que vocês acham? Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, por mais esse momento na sua presença, pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu e eu acredito que deu aos teus filhos. Se não deu, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está precisando das suas bênçãos. Eu não sei o que cada um está precisando, o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem conhece a vida de quem está me ouvindo. Que a sua palavra venha fortalecer, firmar a sua fé e depender do Senhor e cada dia crer mais e mais. Agora me ajude na transmissão da sua palavra. Perdoa-nos e nos ajude a cada dia nos revestir do teu Espírito, nos encher do teu Espírito. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, Israel, noiva de quem? Observação. De Abraão, ou melhor, de Adão, né? De Adão até João Batista, o mundo visível, o homem e a mulher terrenos, representava o espiritual. Então, no decorrer de Adão até João Batista, Jesus, o Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito, ele se revelava através também, usando pessoas que o representassem, como Abraão, né? Abraão, ele, no tempo dele, ele representava Deus Pai, né? Mas temos Adão, que representava o Deus Filho, que é Jesus. Então, Deus foi usando no decorrer da humanidade, né? Que ali o homem carnal, o homem terreno, ele representava o homem espiritual, que é Jesus, que é Deus Pai, que é o Deus Filho. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos claramente, né? Lá no deserto, ali o Deus Pai se revelava a Moisés, o Deus Espírito também estava ali, em forma de pedra, né? De rocha. O Deus Espírito também. Então, Deus se revelava, só que, como no tempo de Moisés, Deus Pai falava com Moisés. No tempo de Adão e Eva, Deus Pai se revelava, conversava com Adão. Adão ali representava o Deus Filho também, né? A gente vê que no decorrer da humanidade, até chegar em João Batista, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles foram, né? Usando pessoas que o representassem, né? Então, nós já vimos isso nos estudos anteriores. Mas quando chegou em João Batista, não foi mais necessário Deus usar homens para o representar ou para ser comparado a ele, né? Por quê? Porque o Deus Filho já estava ali, né? Então, João Batista veio preparando o caminho para o Deus Filho. O Deus Filho que foi prometido lá em Gênesis
capítulo 1, verso 2, quando diz, haja luz. Ali já estava dizendo que o Deus Filho viria e iria clarear, iria alumiar a vida dos seres humanos, que o recebesse como Salvador. Então, e agora, quando João Batista já estava anunciando, não é? Que o Messias viria, o Messias assumiu o seu trabalho, ali o Deus Filho já estava em carne e osso, não foi mais necessário ele representar nenhum homem para se comparar a ele, porque não tinha mais necessidade. O Deus Filho já estava ali. Então, o Deus Filho, ele veio, estava em carne e osso, para fazer aquilo que desde o começo foi anunciado. Então, Deus, em Gênesis 3,15, Deus já prometeu que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Deus ali já estava dizendo que o Filho, o Deus Filho, viria em forma de homem, iria morrer em uma cruz para salvar a humanidade. E quando Jesus estava ali, não precisava ser mais representado por ninguém, né? Então, o Deus Filho veio dar vida aos seres humanos mortos em seus delitos e pecados. Aqui em Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vem aqui, só isso. Então, nós, os seres humanos, todos estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Então, aquele Filho de Deus, né, o homem espiritual, estava ali para cumprir tudo o que foi falado sobre ele no Velho Testamento, por Moisés, pelos profetas, por Deus, lá em Gênesis 3,15, e no verso 21 já tinha prometido que a mulher iria ter um descendente, que iria vencer a serpente e que iria dar nova oportunidade para os homens voltarem à presença dele, Deus. Então, Jesus veio para pagar o preço exigido por Deus Pai, para que a humanidade fosse religada a Ele. Novamente, não é? Religada ao Pai, porque tinha sido desligado. Quando o homem pecou de sua mulher, então o homem deixou de ter comunhão com o Pai. Então Deus usou, depois que o homem caiu, então caiu no pecado, né? Então Deus foi usando, né, no decorrer, porque quando o homem pecou, então Deus começou a fazer, não é, a preparar uma nova criação, não mais só humana, mas um homem que fosse carne e espírito, santos, perfeitos, sem mais sofrer a morte. Então Deus estava trabalhando esse tempo todo, não é? E nós, assim como o homem foi feito no 6º dia da criação, que nós não sabemos quantos anos isso no nosso tempo durou, né? Nós sabemos que foi 6 dias, que é o número de homem. Então, em 6 dias, que representa 6.000 anos, Deus também está trabalhando este novo homem, o homem que a carne será transformada em uma carne santa, perfeita, que não mais morrerá, que não mais pecará. E um Espírito Santo
e perfeito. Então Deus tem trabalhado esse tempo todo. Quando Jesus nasceu, ele estava ali para completar, para cumprir tudo que tinha sido pregado, sido anunciado, sido ensinado em relação a ele, em tudo que ele iria fazer, né? Então, o primeiro casal, Adão e Eva, lá no Éden, pecaram, se afastaram de Deus, desobedeceram a Deus, quebraram a lei de Deus e morreram espiritualmente. Deus começou um novo trabalho de recriar, lá em João 1,5, Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ali seria uma nova criação que Deus estava fazendo. Começou esse trabalho depois que o homem caiu no pecado, né? Em Gênesis 29, do 21 ao 29, Jesus é representado por Jacó e suas duas esposas. Então, Jacó representava Jesus com suas duas esposas. Quem eram as esposas de Jacó? Lia e Raquel. Então, Lia e Raquel, que representavam a nação de Israel. Então, nós temos que ver, meus irmãos, que o humano, o terreno, representa o espiritual. Então, as pessoas e também a terra são representadas no mundo espiritual. Representa, por exemplo, Lia e Raquel representam a nação, mas também representa o homem caído no pecado, o homem que precisa ser restaurado, o homem que precisa ser perdoado. Tanto a parte terrena, que foi a primeira que pecou, pois ouviu, né, a voz, a palavra da serpente, a palavra do enganador, deu ouvido, o espírito creu naquela palavra mentirosa. E a boca, né, ali representada pelo fruto que a Eva comeu, ali é como se Eva estivesse dizendo não para o seu Criador, para o seu Deus. Então, quando ela usa a boca, ela está simplesmente dizendo que vai seguir outro Deus. Por quê? Porque ela estava crendo em outro Deus. Ali naquele momento, Eva, ela trocou a palavra de Deus, a palavra de Jesus, por outra palavra. Então, Lia e Raquel representavam a nação de Israel, mas também representava uma pessoa morta, tanto espiritualmente como carnalmente. Nós já lemos em Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos... ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, nos nossos pecados, porque nós, lá em Adão e Eva, herdamos o pecado na nossa vida. Em Ezequiel 23, Jesus se apresenta como o Pai da eternidade, com uma nação que é representada como sua esposa, que tinha se afastado dele e estava morta espiritualmente e carnalmente. Então, em Ezequiel, Deus se apresenta como o esposo da nação de Israel. Mas a nação de Israel estava dividida. Nós já vimos isso em outro estudo, né? E Deus estava triste. A sua esposa, a nação de Israel, estava dividida. Ela não estava mais servindo o seu Deus. Estava dividida em dois reinos, né? O reino de Israel com
capital em Samaria e o reino de Judá com capital em Jerusalém. Samaria, o rei Jeroboão fez ídolos para eles adorarem no monte, para que não fossem para Judá, para ir ao templo adorar o Senhor e abandonar o rei ou querer matar o rei. Então ele ficou com medo. E o reino de Israel se afastou de Deus e passou a adorar ídolos. Então morreu espiritualmente, abandonou o seu Deus, fez igual Eva, né? Em João 4, do 1 ao 42, Jesus se apresenta como Deus Filho, o profeta profetizado por Moisés e os profetas. Agora aqui, o Deus do Velho Testamento, de Adão até João Batista, estava ali, em carne e osso. Não precisava mais de ser representado por ninguém, por seres humanos, por ser humano algum. Ele estava ali para cumprir tudo o que foi falado dele, de Gênesis 1, 2, até João Batista, porque João Batista veio anunciando que o Messias, né, que o Cordeiro de Deus, que o profeta prometido estava ali. Então, quando Jesus vem ao mundo, encontra Israel dividida em dois reinos. Os dois reinos longe do Deus Pai. Então, Jesus começa o seu trabalho de unir Israel, que estava dividida e se odiavam. Então, olha, tanto Samaria como Jerusalém, que é Judá, eles não se amavam, eles se odiavam. Os judeus não falavam com os samaritanos, porque eles, né, os samaritanos, adoravam outros deuses, tinham se desviado, tinham se misturado com outros povos, eles tinham casado com outros povos de outras nações. Então, os judeus, eles não gostavam dos samaritanos, apesar de serem irmãos, porque os samaritanos eram as 10 tribos de Israel. Judá eram as 2 tribos de Israel. Mas Judá tinha a lei de Moisés, eles adoravam no templo, né? Eles tinham os sacerdotes, eles tinham os profetas, eles tinham os levitas, eles tinham a lei, a palavra de Deus, eles tinham o conhecimento, mas os samaritanos se afastaram, né? Então, o reino de Israel, Samaria, que eram as 10 tribos de Israel, o reino de Judá, Jerusalém, que era a tribo de Judá e Benjamim, Jesus começa o seu trabalho de unir esta nação que estava representada por uma mulher. Então, a nação de Israel, ela era representada por uma mulher, certo? Por isso que Deus disse que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Então, a mulher era a nação de Israel, mas também era representada por uma mulher chamada Eva, por uma mulher chamada Rebeca, por uma mulher chamada Maria e por 2 mulheres, que era Raquel e Lia, que representava a nação dividida, a nação longe de Deus, né? Que as 2 mulheres estavam brigando pelo seu esposo Jacó. Então, os irmãos estão entendendo? Mas esta nação representa uma mulher, também representa as 2 partes dos seres humanos. Representa a carne, o terreno, e representa o espiritual dos seres humanos. Nós temos carne e nós temos espírito. Deus primeiro fez a carne, fez o homem de barro, né? Depois colocou nesse homem o espírito
e o espírito dentro do barro se transformou em um ser humano. Mas só que este ser humano tinha pecado, estava longe de Deus. Agora o Deus Filho estava ali para morrer, para dar o perdão para esta humanidade. Entendeu? Então, em Gênesis 29:26, o pai diz que a filha mais nova não pode se casar antes da mais velha. Então, aqui era o pai de Lia e de Raquel, né? Ele quando Jacó casou, ele trabalhou 7 anos pela filha mais nova. Mas no dia como é que se diz? De receber a sua esposa, né? Como é que se diz? Esqueci a palavra. Então, o pai trocou as irmãs. Então, em vez de levar a mais nova, levou a mais velha. E Jacó, quando amanheceu o dia, viu que tinha sido enganado, né? Porque ele trabalhou 7 anos pela filha mais nova, mas deram a filha mais velha, a filha que ele não queria, ele não amava, a filha que representa a carne, caída no pecado, que se afastou de Deus, né? Porque foi a nossa carne primeiro que se afastou de Deus. E juntamente com a carne, o espírito também se afastou de Deus. E Deus, ele não tinha prazer no homem caído no pecado. Ele tem prazer no espírito do homem, que é o nosso espírito. Quem adora a Deus de verdade. É por isso que Deus tem prazer no espiritual, não na carne. Vocês estão entendendo? Então, o homem antes do pecado, a sua carne era santa. A sua carne era perfeita. Seu espírito também. Então, a carne e o espírito adoravam a Deus. Mas foi a sua carne, ao ouvir a serpente, que levou o espírito a crer na serpente. E foi a carne que confessou com a sua boca, comendo aquele fruto, quer dizer, desobedecendo a Deus, que pecou. Então, nós temos que ver isto. Então, Jacó, ele questionou com o pai da moça, né? Eu paguei pela filha mais nova, e como é que você me trouxe a mais velha? Então, o pai diz, aqui em Gênesis 29:26, o pai diz que a filha mais nova não pode se casar antes da mais velha. E Jesus representa também o Jacó com as suas 2 esposas. Então, Jesus representa Jacó com as suas 2 esposas. E Jesus estava ali em João, capítulo 4, falando com uma das suas esposas, né? Estava ali em Samaria. Nós já vimos isso no estudo passado, né? Então, ele vai logo dar vida à filha mais velha, que é Samaria, para depois ele dar vida à filha mais nova, representada por Raquel. Então, a gente vê lá em João, capítulo 4, nós já vimos isso no estudo passado. Jesus chega perto de um poço, né? O poço que Jacó havia cavado quando ele estava na terra, né? E ali na terra de Samaria. E Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Aquela mulher representa Samaria, caída no pecado, longe de Deus, adorando vários deuses. Ali Jesus conversa com a mulher e mostra a ela que ele conhecia a vida dela, perguntando pelos maridos, aqueles maridos ali. Não era só homens que aquela mulher tinha conhecido ou tinha vivido. Ali era a cidade de Samaria que estava adorando, já tinha adorado, estava adorando outros deuses. Então, o esposo verdadeiro de Samaria estava ali, o noivo, né? Para dar vida novamente
aquela noiva, aquela esposa que tinha morrido espiritualmente. Então Jesus estava ali para dar vida. Samaria representa os gentios. Samaria representa todos os gentios, todas as pessoas que de todo o mundo que não adorava o Deus de Israel, mas que ansiava, né? Todo ser humano, ele anseia por Deus. É por isso que ele sai adorando outras coisas. Muitas pessoas não adoram, mas eles usam, por exemplo, muitos usam drogas, usam outras coisas, se quer preencher o seu tempo, muitas vezes com prostituição, porque todo homem já nasce com um vazio dentro de si. Um vazio espiritual, porque nasce morto espiritualmente, nasce afastado do seu Deus. Então, Samaria representa os gentios. Samaria estava misturada, quer dizer, tinha se misturado com as outras nações, adorava os outros deuses. Nós vemos que as pessoas que não têm o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, elas adoram muitos deuses, mas isso não satisfaz o espírito do homem. Só o Deus de Israel, o Deus criador, o Deus que nos criou, só Ele preenche o vazio espiritual que tem na vida dos seres humanos. Agora Jesus estava ali para perdoar, né, aquela filha que também é Olá, não é? Deus, lá no Velho Testamento, ele fala que a nação estava dividida e ele dá esses dois nomes para filha, Olá, mais velha, e a Olabá, que é a mais nova, que representa a nação dividida em duas, servindo deuses que não era o seu Deus, que não era o seu esposo. Então ele vai logo, né, lá para Samaria para poder conversar. Preste atenção. Então, Samaria, representada por aquela mulher, ouve a palavra de Jesus. Então, Samaria, que representa, não é, a irmã mais velha. Então, ele, Jesus, estava ali para ligar novamente Samaria ao Deus Pai, ao Deus dela, porque ela estava afastada, estava adorando outros deuses. E Jesus, né, fez isso. Por quê? Porque a mulher ouviu. Primeiro se ouve. Primeiro se ouve com a boca, então o coração se crê, né? Com o ouvido se ouve. Então você ouve a palavra, depois você crê na palavra, depois você confessa Jesus como seu Salvador. Então Judá será restaurada somente na grande tribulação. Então Lia representava Samaria, mas Raquel representava Judá. Lia será restaurada completamente, né? Lia representa a igreja, representa os gentios, né? E será completamente restaurada quando Jesus voltar, que o nosso corpo for transformado, os que estiverem mortos ressuscitados, o corpo mortal, o corpo de pecado transformado. Então, o corpo e o espírito irão ao encontro de Jesus. Mas Judá será restaurado somente na grande tribulação, porque Judá, representando a outra parte de Israel, né? As duas tribos, Judá e Benjamim, eles não quiseram. E mesmo a segunda parte, que representa, né, o espiritual, eles só vão aceitar a Jesus, reconhecer que Jesus, que eles mataram, é o Messias, só no período da grande tribulação. Então, a primeira parte que se converte,
a Deus, foi a primeira que se afastou de Deus, que representa a carne caída no pecado. Quando essa ouve a palavra de Deus, então o Espírito crê. Então significa que Samaria já ouviu. Samaria é a igreja. E a igreja saiu espalhando a mensagem de salvação de Jesus por todas as nações, principalmente a Judéia, os judeus. Foi para lá onde foi primeiro pregado a palavra de Jesus, mas eles não creram ainda. Então, Jesus vem buscar a sua igreja, mas Judá ainda não está pronto. Eles ainda não estão crendo. Então, Judá representa a parte espiritual. E a parte espiritual é aquela que tem a palavra. Então, ainda hoje, Judá tem a palavra, tem a lei, ele só tem a lei, ele não tem o Novo Testamento, eles não acreditam no Novo Testamento, eles não acreditam em Jesus como seu Messias. Eles têm a lei, mas eles não crêem em Jesus como seu Messias. Ainda não creram. O lado espiritual, a palavra de Deus, que dá o entendimento, que foi profetizado o Messias, mas Judá ainda não creu. Então, observação, Samaria representa a igreja Filadélfia, que se mantém firme na luta contra as trevas. Então, Jesus lá naquele poço, na beira daquele poço, pregou a palavra, né? A mulher samaritana, que representava a cidade, que representava aquele reino, creu em Jesus, foi até a cidade, pregou a palavra, disse, olha, ali tem um homem, tem um profeta, ele me disse tudo que eu sou, que eu já tive 5 maridos e o que eu tenho agora não é meu, também ali representava os ídolos. Então aqueles homens acreditaram e vieram até Jesus. E eles disseram, é mesmo, ele é mesmo, o Messias, ele é mesmo, o profeta que nós estávamos esperando. Eles creram e se converteram, eles levaram Jesus para a cidade. Então os gentios foram os que primeiro creram em Jesus. E nós somos esses gentios, né? Pessoas que não era povo de Deus, mas que somos povo de Deus. Por quê? Porque cremos em Jesus, porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e estamos servindo. Então nós somos a igreja Filadélfia, nós somos a Samaria, a filha mais velha da mulher Israel, que estava dividida, que estava longe de Deus, mas que se aproximou. Deus Filho estava ali. E ele estava ali para pagar o preço pelo nosso retorno ao Pai. Então, o Pai exigiu pelas 2 filhas o mesmo tanto de tempo para que elas fossem levada para que o noivo casasse com essas suas noivas. Então Jacó pagou 7 anos por Raquel, pagou 7 anos por Lia. Então Jesus pagou também o mesmo preço que pagou pela salvação de Samaria, pagou por mesmo preço pela salvação de Judá. Então Samaria representa também as 5 virgens prudentes, que estava dormindo, mas com azeite nas suas lâmpadas. Então, Samaria recebeu o azeite, que é o Espírito Santo. Na hora que ela creu que Jesus era o Messias, que Jesus era o profeta prometido, que Moisés tinha profetizado e os outros profetas também. Era o profeta que eles estavam esperando. Eles receberam, deixaram os ídolos, né? Ali aquela mulher abandonando aquele cântaro, ali estava dizendo que a cidade estava
recebendo Jesus. A gente vê que os gentios são os que recebem Jesus, os judeus, poucos são os que recebem. Eles aceitam, mas são poucos, principalmente nos nossos dias, né? Lá em Israel, eles não gostam de ouvir que Jesus é o Messias. Eles têm ódio de Jesus. Então, Samaria representa a mulher samaritana, abandonando a água do poço do Jacó humano e bebendo da água espiritual que o Jacó espiritual que Jesus estava dando. Então, eles trocaram os ídolos que adoravam por Jesus, pelo Filho de Deus, pelo Adão espiritual, pelo Jacó espiritual. Jesus estava ali. Então, Samaria representa o ser humano sendo religado novamente a Deus, através do Deus Filho. João 14, 6. Eu vou ler bem aqui. João 14, 6. O que é que diz aqui? João 14. João 14, 6. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus estava ali, ele é o caminho, ele é que leva os seres humanos que se arrependem a Deus, o Pai. Então Jesus estava ali para religar a primeira filha, a filha que não adorava mais o seu esposo, o Deus Pai, que agora estava ali o filho para poder pagar o preço para que esta esposa, né, que no Velho Testamento Deus se manifestava como esposo de Israel, Jesus estava ali para pagar o preço para que ela voltasse a ter comunhão com seu esposo, né? Então Jesus ele veio dar a sua vida para que o homem, para que os seres humanos tivessem nova oportunidade de serem salvos. Então Samaria representa os gentios que viviam longe de Deus, né? Então Samaria representava a esposa Lia, que Jacó não amava muito, mas que passou a amá-la, pois ela foi a primeira que se afastou dele, mas também a primeira que se arrependeu do seu pecado e voltou para ele. Então, eu estou te falando aí que Lia, uma pessoa representando uma nação ou um reino, né? Essa nação dividida. E Samaria representava o reino de Israel, o capital em Samaria. Também Lia, que representava Samaria, também representava nossa parte humana, nossa parte terrena. Foi a primeira que se afastou de Deus, mas foi a primeira que voltou para Deus, né? Samaria representa a nossa carne, que se voltou para o Criador. Então, Samaria representa nossa carne, que estava longe de Deus, não adorava Deus, mas que ao ouvir o Filho de Deus, se arrependeu e voltou e foi até a Judéia, pregando a palavra, né? Anunciando que o Messias tinha vindo, para que o espiritual, que representa Judá, que representa a Raquel, a irmã mais nova, cresce, mas eles ainda não creram, né? Então, para que o corpo, a alma e o espírito estejam em comunhão com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, Jesus estava ali para religar o homem a Deus, para religar a nação de Israel a Deus. Mas Jesus primeiro começou com Samaria. Então, para que, como foi no Éden, antes do pecado, continuasse, não é?
na eternidade. Então, lá no Éden, antes do pecado, Adão e Eva, eles não, quer dizer, Deus, ele tinha prazer de estar com eles, mas depois que pecaram, então se afastaram de Deus e o Pai não teve mais prazer. Então, o reino de Judá, com capital em Jerusalém, representa a igreja Laodiceia, Apocalipse 3, do 18 ao 20. Então, Laodiceia está longe de Deus, só pensa nas coisas materiais. Apesar dela não ter ídolos, como, por exemplo, acreditar em algum santo, algum Deus, mas eles veneram os homens, eles amam o dinheiro. Jesus combateu muito isso, né? Um dia Jesus estava no lugar e veio um jovem rico, querendo saber o que fazer para ele ir para o céu. Então ele queria comprar a sua salvação. Jesus disse: vende tuas coisas, dá aos pobres e depois vem seguir-me. Ele não quis, porque ele amava o dinheiro. Então, Judá ainda está nesta situação, né? Mas a Samaria, a igreja, vai para Israel em caravanas todo ano, vai muitos cristãos, né? Visitar Judá, né? Que fica ainda na terra de Jerusalém, mas eles não querem saber do Messias, né? Então, Judá, com capital em Jerusalém, representa também as 5 virgens nécias, que não tinham o azeite em suas lâmpadas, não estavam preparados para o casamento. Mateus 25, do 9 ao 13, então, o noivo veio, as 5 virgens nécias não tinham azeite na lamparina. E foram pedir às prudentes: me dá um pouco do teu azeite. Não, nós não vamos dar não, porque senão vai faltar na nossa lamparina, vai aos comércios comprar. Então elas saíram para comprar. Essa saída delas representam que não estavam prontas, não tinham Jesus, o azeite é o Espírito Santo. Elas foram atrás, mas foi tarde. Então o noivo chega e leva as que estavam preparadas, aqueles são os gentios de todas as nações, inclusive de Jerusalém, de Judá, de Israel, né? Esse é Israel que nós vivemos agora, porque não estou falando da Samaria que está lá na terra de Israel, estou falando da Samaria, a igreja, que tem pessoas de todo mundo. Então, Jerusalém, Judá não quis o Messias, não está pronto para quando ele vier buscar a igreja. Eles irão ficar porque não creem o espiritual, onde o que tem a lei, o que tem a palavra, o que conhece, né, as profecias, eles não receberam. Quer dizer, o espiritual, a nação que representa o espiritual está morta. Está morta, não quis receber o Messias, está esperando outro Messias, né? Então, Judá, em Jerusalém, que também é representado por Jerusalém, Raquel, que é a Raquel, a irmã mais nova de Lia, não recebeu o seu Messias, não recebeu o seu Deus, não quis. Então, Judá também, que é representado por Jerusalém também, representa a parte espiritual da pessoa, né? Que precisa ouvir a palavra do Messias para gerar fé no Espírito, para que a boca, né? Para que a carne confesse Jesus como Salvador. Então, os judeus que representa essa parte espiritual, eles ainda não creem em Jesus. Então, aqui em Romanos 10, 8, diz assim, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Vou ler aqui rapidinho. Romanos 10, 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é,
a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, né? Teu coração tu creres. Então, nós temos que ouvir primeiro. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro nós ouvimos com a parte do corpo, parte terrena. Ao ouvir a palavra de Deus, esta palavra gera fé no nosso coração. O coração representa o nosso espírito. Então, porque com o coração se crê para a justiça. Então, nós só seremos salvos quando ouvimos a palavra de Deus. E esta palavra gera fé no nosso coração, no nosso espírito. E esta fé é para a justificação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu creio e confesso Jesus como Salvador, então eu fui justificada, é isso que está dizendo aqui. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, primeiro eu escuto a palavra, depois eu creio nesta palavra lá no meu espírito, no íntimo. O espírito é aquela parte que se comunica com Deus, que está morto, a pessoa já nasce com ele morto. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus e o nosso espírito crê, então a gente quer Jesus. A gente confessa com a boca aquilo que o coração, aquilo que o espírito já creu. Então, Israel, ele ainda não crê, melhor, Judá ainda não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles têm ódio. A parte espiritual da nação Israel ainda não creu. Só a parte terrena, a parte humana que creu, que é a igreja. Que é a igreja Filadélfia, que é representada pela igreja de Jesus. Então, somos nós, pessoas de todas as nações, de todos os povos, que creem e recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, quando a pessoa ouve a palavra, o coração, o espírito crê e ela confessa. Então, a boca precisa confessar. Eva, para desobedecer a Deus, teve que confessar. Teve que comer o fruto. Esse comer aí era dizer, não quero mais Deus como meu Deus. Eu quero ouvir, eu quero a palavra da serpente. Então, o Filho de Deus, ele tem que ouvir a palavra de Deus, crer no seu espírito, no seu coração e confessar, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu quero abandonar tudo que não presta, eu estava errada, eu estou arrependido, eu quero voltar para meu Deus, eu peço perdão. Então, você tem que confessar com a boca. Então, fazendo assim, você é salvo. Então, você recebeu o perdão dos pecados, você foi justificado. Então, esta pessoa, ao fazer isto, ela é novamente ligada espiritualmente, né? E a carne também. Só que a carne precisa de trabalhar, precisa de lutar para ir vencendo os seus desejos carnais. Aí começa uma guerra espiritual, né? Então, Samaria representa a Lia, a irmã mais velha de Raquel, que foi a primeira a se casar com Jacó. Então, Lia foi a primeira que foi, né? Se casou com Jacó, mesmo sem Jacó querer. Então, Judá, que representa Jerusalém. Judá, com capital em Jerusalém, representa Raquel, a irmã mais nova de Lia.
que só podia casar depois da irmã mais velha se casar. Então, primeiro vem o terreno, como a Bíblia diz, depois o espiritual. Então, Samaria representa a nossa parte terrena, a nossa parte humana, a nossa carne no pecado, que precisa de Jesus para mudar, para vencermos, para lutarmos, para não praticar o pecado. É uma guerra que precisamos vencer, é nós mesmos lutando conosco mesmos, com os nossos desejos, para que o nosso espírito dê um verdadeiro louvor e adoração a Deus. Então, precisamos matar a nossa carne. O que é matar a nossa carne? O nosso desejo de praticar as coisas erradas, os nossos desejos de desobedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, o nosso desejo de estar longe de Deus. A nossa carne quer se afastar de Deus, mas ela precisa se converter, ela precisa abandonar o seu pecado, para que o espírito, o nosso espírito, a nossa parte, que muitas vezes é chamada de coração, é aquela parte íntima do nosso ser, que tem comunhão com Deus, que tem alegria de servir a Deus, que sente a presença de Deus, que fica cheio do Espírito de Deus, da presença de Deus, essa parte precisa louvar a Deus. Mas se a carne não está sendo mortificado, não está morrendo para os seus pecados, o espírito não vai sentir a presença de Deus. E o diabo luta conosco para nós não sentirmos a presença de Deus, para nós não nos afastarmos do pecado. É uma guerra. Precisamos dizer não para a nossa carne. Seja bem-vinda, Gleiciane. Seja bem-vinda, Andréia, é Andréia. Então, é uma guerra entre nós mesmos, entre a nossa carne e o nosso espírito. O nosso espírito quer servir a Deus, o nosso espírito quer adorar a Deus, o nosso espírito quer estar na presença de Deus, o nosso espírito quer louvar a Deus, mas a nossa carne quer fazer o que o diabo quer. Nossa carne quer fazer as nossas vontades. Nossa carne quer desobedecer a Deus. E nós, como filhos de Deus, que já somos, aquele que Jesus já religou a Deus, então tem essa luta. É uma guerra que você tem que vencer. Sua carne diz, não vá para a igreja hoje. Você diz, eu vou e vai. Sua carne diz, fale do vizinho. Você diz, eu vou orar pelo meu vizinho. Você ora. Então a carne diz, vai se prostituir. Você diz, eu sou de Deus, eu não vou fazer. Então isto é uma guerra. Então a nossa carne tem que se converter. Então a cada dia nós temos que vencer a nossa carne caída. Porque o Espírito está dentro do nosso espírito. Mas a nossa carne precisa a cada dia termos este domínio sobre ela. Porque o diabo ele nos tenta, mas é nós quem temos que dizer não. Eva não disse não para a serpente, ela ouviu a voz da serpente. Ela creu na serpente e ela abandonou Deus, né? E é assim que o diabo quer que a gente faça, fique ouvindo os desejos da carne, para não ouvirmos a voz de Deus. Porque quando estamos na carne, o nosso espírito não está na presença de Deus. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos nos últimos dias e precisamos estar na presença de Deus. Então, assim como Jacó casou primeiro com Lia, Jesus também se casará com Samaria, que representa a igreja, que representa as 5 virgens prudentes, que também representa a Olá, né, que é lá a nação dividida. Também, né, representa as virgens prudentes que têm o óleo na sua lamparina. Então Jesus está voltando. E quanto mais perto de Deus nós estivermos,
mais vemos a ação de Jesus na nossa vida, mais sentimos a presença dele. Então a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. O que é esse enchimento? Esse enchimento é eu me aproximar espiritualmente de Deus, é sentir a presença de Deus, é ficar nesta comunhão com Deus. Quanto mais eu estou em comunhão com Deus, mais menos força minha carne tem. Menos força eu tenho, a carne tem de pecar. Então, por isso devemos estar nos enchendo a cada dia do Espírito. Precisamos orar e jejuar, pedindo força ao nosso Deus, né? Então, em Romanos 10, 17, você ouve a palavra de Deus. Quem ouve é a parte humana, o nosso ouvido. Ao ouvir a palavra de Deus, esta palavra gera fé no coração ou no espírito, né, na alma. E você confessa Jesus como seu Salvador. Então, muitas pessoas dizem que tem Jesus, já é salvo, mas não confessa Jesus. Tem vergonha de Jesus. Diz que crê em Jesus, mas nunca sentiu uma experiência com Jesus. Que história é essa de eu sou salvo e não sinto a presença de Deus na minha vida? Não existe isso. Se você é salvo e não sente a presença de Deus, ou você está na carne ou você não é salvo. Preste atenção. Então, devemos prestar atenção como está a nossa vida, a nossa comunhão com Cristo. Será que a minha carne está sobressaindo ao Espírito? Ou é o Espírito que está se sobressaindo à carne? Entendeu? Então, Jesus, ele veio salvar a todos que querem esta salvação. Então, em primeiro lugar, a pessoa ouve a palavra de Deus. Ouvir representa a carne, representa a parte terrena, representa o homem caído no pecado, a parte humana, a parte terrena. Então, quando ouve a palavra de Deus, para que o Espírito creia. Então, o Espírito, né, o coração, como nós vimos lá em Romanos, o coração só vai crer se você ouvir a palavra de Deus. Eva só creu na palavra da serpente porque ela ouviu, usou a parte humana, ouviu a palavra da serpente. Então, a pessoa só crê em Deus, só crê em Jesus quando ele ouve a palavra de Jesus. Segundo, ao ouvir a palavra de Deus, a pessoa crê no coração, no espírito, na alma, né? E ele é justificado, quer dizer, é perdoado. Terceiro, a pessoa usa a boca para confessar que crê em Jesus e recebe ele como Salvador. Então, observação, a humanidade irá completar 6.000 anos de existência depois do pecado. Então, Deus criou o homem em seis dias, né? Esses 6 dias nós não sabemos quantos anos é no nosso tempo, né? Porque naquele tempo não existia pecado, não existia tempo. O tempo passou a ser contado, o tempo da humanidade passou a ser contado depois do pecado, né? Então, a humanidade vai completar 6.000 anos, segundo o calendário judeu, né? Já está perto. Mas eu acredito que está mais perto do que eles dizem. Então, a humanidade irá completar 6.000 anos de existência depois do pecado. Jesus está perto de completar 2.000 anos que subiu ao céu. Jesus veio à terra para cumprir uma ordem do Pai. Jesus veio se sacrificar para que os seres humanos mortos no pecado voltassem à presença do Pai. Jesus veio cumprir tudo o que foi anunciado pelo Pai desde Gênesis 3:15 até o profeta João Batista. Então, Jesus estava ali para morrer, para religar o homem a Deus, para dar nova oportunidade do homem voltar a Deus.
Então, quando Jesus morreu e ressuscitou de entre os mortos, ele completa o trabalho de ligar o homem a Deus. Então, agora, o homem que quiser voltar à presença de Deus, ele já pode. Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi ao céu. Se o homem crer, ouvir a palavra, crer em Jesus e confessar, ele é salvo. Então, em João 19, do 28 ao 30, do 21, Jesus conclui o seu trabalho de ligar o homem a Deus. Depois, os irmãos as irmãs querendo ler depois, os irmãos, você pode ler nessas referências para conferir. Jesus já conseguiu o perdão dos pecados para todos aqueles que querem, né? Quem não quer, então não vai ter esta salvação. Mas quem crê, quem ouve a palavra, crê e recebe Jesus, então essa pessoa é salva. Em João 14, do 1 ao 3, Jesus avisa para seus discípulos que iria voltar para o céu. Ele iria para o céu, mas iria mandar uma pessoa. Iria mandar o Consolador, iria mandar o Espírito Santo. Em Atos 1, do 6 ao 11, Jesus sobe ao céu e é coberto por uma nuvem. Atos 1, 8, Jesus promete o Espírito Santo para ficar para sempre com a sua igreja. O Espírito Santo é quem dá poder ao crente para falar a palavra de Jesus por todo o mundo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não terá coragem de falar de Jesus, de pregar, de viver a palavra. Então, nós temos que prestar atenção. A Bíblia manda, a Bíblia nos manda nos enchermos do Espírito Santo. Nós estamos nos últimos dias e precisamos deste enchimento. Precisamos estar orando e jejuando para podermos vencer as trevas que a cada dia nós estamos vendo que ela está com mais força. Então, o trabalho do Espírito Santo é de estar dentro do salvo, tirando toda a sujeira do pecado, preparando a pessoa para estar em comunhão com o Pai, fortalecendo a fé do salvo para permanecer firme em Deus e na luta contra as trevas. Salmo de 119, 11. Dá entendimento da palavra para a pessoa que ouve a sua palavra, para que ela gere fé em quem ouve a palavra e essa pessoa confesse Jesus como Salvador de sua vida. Convencer o pecador dos seus pecados, para essa pessoa ir a Jesus. Ele é a garantia da salvação da pessoa que ouve a palavra. Esta palavra gerou fé no seu coração e ela confessou Jesus. Então, o Espírito Santo vem habitar na pessoa e ele é a garantia de que quando Jesus vier buscar a igreja dele, o Espírito vai fazer aquela transformação do corpo contaminado de pecado em um corpo santo, perfeito. O Espírito Santo estará com a igreja até a volta do noivo. E é o Espírito Santo que concluirá esta nova criação, que começou quando a pessoa ouviu a palavra de Deus, creu em seu coração, em seu espírito, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o Espírito Santo vai concluir quando Jesus voltar. Então o Espírito Santo concluirá esta criação, né? Então, em 1 Coríntios 15, do 50 ao 56, os irmãos podem ler. Então, observação bem aqui. Jacó representa tanto Jesus como o Espírito Santo. Jacó pagou o mesmo preço pelo dote das duas irmãs. Jesus pagou o mesmo preço tanto pelo perdão das duas irmãs. Jacó casou primeiro com a irmã mais velha. Jesus também irá casar primeiro com a irmã mais velha, né, que é Samaria. Jacó passou 7 dias comemorando as bodas com a Lia. Jesus também passará 7 anos comemorando as bodas com sua noiva na casa do pai. Jacó, logo que terminou as bodas com a Lia, casou com Raquel. Jesus também
quando terminar os 7 anos, ele voltará para poder receber Judá, que nesse tempo já estará salva, já crê em Jesus e também se casará com ela, né? Então, Jesus voltará e a Samaria e a Judá, que representa também Jerusalém, serão uma só nação e um só esposo. Então, quem é o esposo de Jerusalém? Então, Jacó representa tanto Jesus como o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, quem ficou na esposa, na igreja? O Espírito Santo. Então, Jacó casou com as suas 2 esposas, Lia e Raquel. Jacó cuidou das suas 2 esposas até o fim. Então, Jesus, ele fez no seu trabalho de pagar o preço, né, pela salvação da humanidade. Mas Jesus não ficou fisicamente na terra. Jesus subiu preparar lugar para sua noiva. Mas ele mandou, ou melhor, ele veio em forma de Espírito. Então, o Espírito Santo é este que está com a igreja, com a noiva, preparando, adornando, limpando, purificando esta noiva para entregar para Jesus na volta. Então, Jacó representa tanto Jesus como o Espírito Santo, porque a igreja é noiva de Jesus, mas o Espírito Santo também é Jesus, né? Então, quem é a noiva de Israel, ou melhor, quem é o noivo de Israel? Jesus. Jesus é noivo da igreja, é noivo de Israel. Então, Jesus está voltando para levar a sua esposa, primeira, não é? Para as bodas, para o céu, para o seu casamento. Na volta, e para ele, na hora que terminar os 7 anos, que representa a festa das bodas, ele volta para receber a sua segunda noiva. Esse tempo, Judá já estará convertido. O remanescente, porque não será toda a nação, são só aqueles que vão dar ouvido à palavra de Deus nesse tempo da grande tribulação. Então, que o Senhor nos abençoe, né? Que possamos estar aos pés de Cristo, como essa noiva, que o Espírito Santo está limpando dos pecados, que possamos a cada dia matar a nossa carne, para que o nosso espírito dê um verdadeiro louvor e adoração a Jesus, que possamos estar cheios, nos enchendo do Espírito. Então, não sei se os irmãos entenderam esse estudo, mas o material, o humano, o terreno, representa o espiritual. Então, sempre que formos interpretar a Bíblia, temos que entender que quando nós lemos uma coisa, temos que entender espiritualmente aquela coisa. Não é só do jeito que estamos vendo, não é só pelo lado humano. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que possamos espiritualmente estar mais perto de Deus. E que a nossa carne esteja sendo convertida todos os dias. E o que essa conversão é abandonar o pecado, é estar mais próximo de Deus, porque Jesus está voltando. O Espírito Santo está fazendo essa nova criação, que ele vai terminar quando Jesus voltar, quer dizer, com a primeira parte, né, da nação de Israel ou da igreja. Quando Jesus voltar, que houver esta transformação da nossa carne de pecado ainda em uma carne santa, perfeita, não vai mais sofrer a morte, que não vai mais pecar. Então, aí o Espírito Santo termina essa primeira etapa da primeira esposa de Jesus. E vai continuar trabalhando na segunda esposa, que é Judá. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, tanto Samaria quanto Judá, juntas, formam uma só nação, que é a noiva, que é a esposa do Cordeiro. Que somos nós, né? Graças a Deus que nós somos também esta esposa. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor,
que muitas vezes é tão complicado a gente tirar do terreno, do humano, do físico, o espiritual. Então, muitas vezes é tão difícil entendermos. Precisamos conhecer a tua palavra, precisamos estudar a tua palavra, precisamos estar no Espírito para termos este discernimento. O Senhor mesmo disse quando veio à terra: se eu falo das coisas terrenas e vocês não entendem, como é que vocês vão entender se eu falar das celestiais? É muito difícil às vezes entendermos, porque nós somos terreno, nós conhecemos as coisas da terra, como João Batista disse, ele veio do céu. Eu sou da terra, eu conheço as coisas da terra, eu não conheço as coisas do céu. Muitas vezes é complicado para nós que somos terrenos, conhecemos estas coisas, entender as coisas espiritualmente. Precisamos do teu Espírito. E lhe pedimos que o Senhor nos encha com o teu Espírito, nos dê o entendimento espiritual da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a estar matando o nosso velho homem, a nossa carne, nossos desejos de fazer as coisas erradas, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor venha estar com a tua igreja espalhada por todo o mundo, venha estar com a nossa vida, nos fortalecendo na fé, e que possamos ter esta força, que o nosso espírito esteja sempre mais forte do que a nossa carne, que a nossa carne seja mortificada a cada dia, que possamos dizer sempre não para ela. Perdoa os nossos pecados e nos ajude. Obrigado por tudo que o Senhor fez pela nossa vida, nos dando a salvação. Obrigado por tudo. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, né? Que possamos firmar a nossa fé. Então, mande essa live para frente se você achou, não é, que realmente é um estudo segundo a palavra de Deus. Então, que o Senhor abençoe as irmãs e abençoe todos que irão ouvir essa palavra. Até sábado.